Descomplicando a síndrome do intestino irritável com a interface de outras patologias. Nós vamos falar um pouco de cada uma, mas hoje, supercrescimento bacteriano do intestino delgado. Essa sim, palpita o nosso coração, abre o leque assim de como diagnosticar, como poder abordar. E para isso, estamos aqui com a querida professora Maria do Carmo, mais uma vez nesse projeto, valorizando o ato médico, valorizando o apoio multidisciplinar para que nós tenhamos o melhor diagnóstico e descomplicando a vida de nosso paciente. Seja bem-vinda mais uma vez, minha querida professora. Obrigada, Fábio. Muito obrigada. E falar de supercrescimento, a gente está falando de microbiota, a gente está falando de desbiose. E o supercrescimento bacteriano do intestino delgado é muito comum em várias doenças. Doenças essas que cursam, por exemplo, com alteração da motilidade, como a síndrome do intestino irritável, mas muito comum em pós-operatórios, digestivos, bariátricos, é comum em pacientes diabéticos, muito comum. Em diarreia crônica, a gente tem sempre que pensar. Paciente com distensão, com gases, é uma queixa comum, é um desafio no nosso ambulatório, no nosso consultório, pensar em supercrescimento bacteriano do intestino delgado. E muitas vezes o paciente tem intestino irritável e tem supercrescimento, eles não são excludentes. O paciente tem a síndrome do intestino irritável e no decorrer do tempo, por uma alteração da motilidade, seja para diarreia ou para constipação, ele faz uma superpopulação de micro-organismos no intestino delgado ou altera o equilíbrio entre as bactérias boas e ruins, digamos assim, fazendo então com que haja esse supercrescimento que, nos casos graves, a gente sabe, além de distensão, diarreia, pode levar a má absorção, emagrecimento, em casos extremos, pode se tornar um quadro grave. Mas não é o caso da síndrome do intestino irritável. Geralmente, o paciente que tem supercrescimento, ele se mantém bem, ele não está magro, ele não está com consequências nutricionais da supercrescimento. Então, o que a gente sabe é que diante de um paciente, especialmente aqueles com a forma mista e com diarreia predominante, a gente deve pensar na possibilidade de supercrescimento, se possível, fazer o teste do hidrogênio expirado, ou usando a lactulose ou a glicose, se positivo, tratar. Se não é possível, estiver numa região onde realmente não tem condições de realizar o teste, se o paciente tem evidências muito grandes de possibilidade de supercrescimento, a gente pode utilizar o tratamento empírico com antibióticos por um curso de 10 a 14 dias. Vários antibióticos a gente sabe que podem ser utilizados, desde o metronidazol, amoxiclavulanato, tetraciclina, as quinolonas, que eu tenho uma grande experiência, e especialmente, preferencialmente, digamos assim, a rifaximina, que se mostra talvez a mais eficaz, ou pelo menos a que tem menos recorrência, porque como a desmotilidade não é corrigida, é muito comum que haja uma recidiva do supercrescimento. Então, às vezes, o paciente tem que ser tratado. Hoje, dentro do avião, uma paciente me liga, e eu preciso dizer isso, porque ela falou: Maria do Carmo, tem 2 meses que eu não tenho diarreia. O que aconteceu? Eu fui ao pronto atendimento com uma sinusite, tomei 10 dias de amoxicilina clavulanato e nunca mais tive diarreia. Então, pensem, claro que ela tratou indiretamente um supercrescimento e está bem. Então, pensem na possibilidade, com um curso, às vezes, de um antibiótico, a gente melhora muito a qualidade de vida dos pacientes com diarreia, com distensão, com gases, e especialmente corrigimos o supercrescimento, que a longo prazo tem consequências nutricionais, porque o delgado é o nosso centro da nutrição, da absorção, e é ali que está acontecendo essa desbiose tão importante que é o supercrescimento. Muito obrigado, professora. E essa é uma síndrome que precisa inicialmente você pensar, você raciocinar, imaginar, parar e abrir a possibilidade do diagnóstico. Senão, não vai fazer o diagnóstico para essa síndrome. Se tiver o teste de hidrogênio, como a professora falou, tem um ganho terapêutico para isso, mas caso não tenha, realmente é o entendimento, uma boa anamnese, é você compreender o seu paciente e o acompanhar. Vocês vão acompanhar depois como nós vamos modular essa microbiota, como vamos utilizar esses probióticos em determinadas fases, o que há de racional. Aguardem, acompanhem, esperem os próximos vídeos e faça parte dessa nova onda, descomplique a síndrome do intestino irritável. Vai lá, clique no botãozinho,
faça parte do nosso canal, espalhe esse vídeo e vamos fazer com que essa onda atinja mais pacientes. Um forte abraço, gratidão, professora Maria do Carmo. Eu que agradeço sempre, sempre um prazer estar aqui com você, Fábio.